No vídeo de hoje vou comentar um pouco, né, por qual motivo eu saí, né, da minha empresa que eu trabalhava como telemarketing. E olha só onde eu estou aqui, ó. Essas casas maravilhosas. Aqui é um condomínio, né, de alto padrão, condomínio de luxo, né? E aqui só tem gente mesmo de classe alta, né? Classe média alta. Casas fora do normal, né? Que não é todo mundo, né? Não é todo brasileiro que tem condição de ter uma vida dessa, né? De muita prosperidade, né? As casas realmente muito padronizadas aí, ó. E se eu perguntar, né, uma pessoa que recebe pouco dinheiro, isso aqui é impossível. Isso aqui é algo fora da realidade, né? Isso aqui, se eu falar, amigão, você vai ter uma casa dessa aqui, aí a pessoa, né, acha que você tá até tirando onda, né? Tá tirando chacota, tá sendo irônico, né? Porque realmente, né, a pessoa trabalha o mês todo para ganhar um salário mínimo e não dá para nada, né? Um salário mínimo não dá para sobreviver, não dá para pagar as coisas. Então ali no mínimo tem que ser duas pessoas, né, trabalhando para poder ajudar a pagar aluguel, a pagar luz, energia, internet, comida, lanche, né? Que hoje lanche virou, né? Virou riqueza, né? Sinônimo de riqueza, luxo, né? Virou luxo. E eu estou falando, né, das pessoas mais carentes, né? Das pessoas que têm pouca vantagem na sociedade, aquelas que não conseguiram, né, estudar, ter uma renda ali superior a um salário mínimo. E essa aqui, ó, é a realidade de outras pessoas, né? Como se essas pessoas aqui, elas vivessem, né, em um outro mundo, né? Aqui foram as pessoas, né, que se dedicaram ao trabalho, que se dedicaram à sua, né, ali na sua juventude, né, na sua infância, a estudar, né, a se profissionalizar em algo, né? Mas também muitos desses aqui financia, né? Financia casa, carro, e aí paga a vida toda, né? Ali umas parcelas, né, de 2 mil, 3 mil, 5 mil, e aí fica a vida toda pagando isso, como se nunca mais fosse acabar, né? Ali virou a parcela eterna. E aqui é um bairro de alto padrão onde eu estou agora. A maioria das casas é tudo assim, né? Casas de grande porte. E veja só, antes de eu trabalhar aqui como motorista da Uber, aqui eu tô na Uber agora, e até agora, deixa eu só mostrar quanto foi que eu fiz. Olha só quanto foi que eu fiz. Em 7 corridas eu fiz R$ 79,82. E aí você pega, né, o salário mínimo dividido, né, dividido pelos dias trabalhados, você vê quanto é que dá, né? E aí eu lhe pergunto, será que vale a pena, né? Será que vale a pena você se esforçar tanto, você trabalhar tanto, para no fim das contas você só ter um salário mínimo, né? Você dá todo o seu fôlego ali, você se esforça tanto, dá tanto pelo trabalho, e no máximo ali você só ganha seu salário mínimo. E haver nenhum obrigado, né? Nenhum obrigado, você parece que tá sendo... Parece uma obrigação, né? Você tá ali por obrigação. Só que a maioria das vezes, né, você é quem tá produzindo ali no trabalho, é quem tá fazendo as vendas, né? É você quem tá elevando, né, a produtividade, se você produz. Muitas das outras vezes também na qualidade do serviço, né? Quem executa tudo isso é o funcionário, né? Somos nós pobres aí,
é quem faz girar todo o negócio, né? Se não fosse os trabalhadores, com certeza estaria tudo bagunçado, né? Estaria tudo a migué. E olha só, trabalhava como um operador de telemarketing. Eu atendia, né, ligações de uma empresa. Eu não vou citar o nome da empresa, né, para não gerar problema, mas era basicamente assim. A empresa, ela contratava, né, essa operadora de telemarketing X, e simplesmente a gente, né, trabalhava para atender as demandas, né, da empresa lá, de serviço de internet, que hoje é a BrisaNet. E perdão, não é a BrisaNet, é a NetVirtua. E aí juntou, né, a Claro e a Net e viraram só uma empresa, né? Aí o que acontece? A gente trabalhava atendendo as ligações, as reclamações, e os computadores dessa empresa era horrível, péssimo, muito ruim mesmo. Aí a pessoa durava muito mais tempo, né, na ligação, só que você tinha um nome chamado TMT, era o tempo médio de chamada, né? Aí eles falavam bem assim, gente, ó, o TMT vai ser 8 minutos para você resolver o problema. Só que tinha problema que não dava para resolver em 8 minutos, né? Às vezes era uma intermitência de sinal. E aí o que é que a empresa falava? Se não conseguiu resolver, encerra a ligação. Fala que vai chegar daqui a 6 horas, né? Olha, cliente, é o seguinte, tá acontecendo uma manutenção na região. Aí eu vou pedir pra você, né, esperar 6 horas. E aí se não voltar em 6 horas, vocês voltam a ligar. Só que em 6 horas pode ser que não resolva o problema, entendeu? Aí por que eu falava 6 horas? Para não gerar rechamada. Rechamada é quando o cliente liga de novo, né? Antes de 6 horas, eles ligam. É como se não tivesse resolvido o problema do cliente. Aí te gera rechamada. E você tem que... E na sua pontuação lá do mês vai aparecer lá que tantas rechamadas aconteceu para você, né? Como se você não tivesse resolvido o problema. Só que o problema não foi meu, o problema não foi do atendente. O problema, ela foi crônica, né, do trabalho. Ali não foi porque eu quis. Eu queria resolver o problema do cliente, só que não era o problema do cliente ali. Era o problema da própria empresa, né? E aí gerava toda aquela dor de cabeça, reclamação, era supervisor enchendo o saco. E cara, isso vai estressando, isso vai gerando aquele acúmulo, né, de problema, aquele acúmulo de raiva, de ódio, porque você sabe que a culpa não foi sua. E realmente a culpa não era minha, né? A culpa não era minha de operador. E hoje eu tô aqui, trabalhando aqui, ó, como um Uber. E olha onde eu tô. Na praia. Isso mesmo. Depois que eu comecei, né, trabalhar como motorista, eu tô tendo essa liberdade agora de poder, né, ir para onde eu quero, a hora que eu quero, trabalhar quando eu quero. E essa, né, é a famosa liberdade, né? É a famosa liberdade. É aquela coisa, né, de eu querer ir para onde eu quero, viver exatamente como eu quero, né? Tá ali, ó. E eu vou andando até lá. E veja só, a maioria das vezes, quando eu trabalhava como operador, simplesmente, né, eu trabalhava para ganhar aquele salário lá. E muitas das vezes eu gastava, né, o mesmo salário que eu recebia. E olha só que interessante. Vamos supor, né, que eu ganhasse ali uns R$35 por dia sendo operador. E aí quando dava pausa, né, pausa alimentação, eles serviam
a gente recebia um ticket, né, pra gastar lá no refeitório. Só que os lanches lá era absurdo, né? Ou seja, eu tava gastando muito mais com lanche lá dentro e recebendo aquele salário e convertendo para lanche. O resultado disso, né, era acúmulo de despesa, acúmulo de dinheiro gasto e aquela ilusão, né, de você estar trabalhando e recebendo alguma coisa. Só que essa não é a realidade, né? Porque digamos que eu tava ali recebendo R$35 por dia, gastava 20 com lanche, fora o transporte, né, que a pessoa tem que ir para a empresa, gasta ali um tanto com o transporte, né? Às vezes você quer ir de Uber, às vezes o cara não tem um veículo, ou então vai de ônibus, né? Só que isso tudo tem uma consequência, né? Hoje eu tô aqui nessa praia aqui, só que muitos trabalhadores, né, como eu fui um dia, CLTista, não tem essa oportunidade, né, de estar aqui hoje na praia, né? Hoje são mais ou menos umas 3 horas da tarde. E eu tenho certeza que você que trabalha como CLT não tem isso aqui, essa liberdade. Talvez, né, quando se aposentar, daqui a 30 anos você vai ter essa oportunidade. Daqui a 40 anos você vai ter essa oportunidade de vir à praia com a sua família, né? No dia de quinta-feira. Hoje é quinta-feira e nem todo mundo tem essa oportunidade aqui, de estar aqui agora. Aí eu lhe pergunto, você que tá novo aí, tá jovem, se você não abrir os olhos, né, para a realidade das coisas, você vai ficar tipo num sono profundo, sem saber, né, o que fazer, o que tem que ser feito. Mas tudo cabe uma decisão, né? Tudo cabe uma análise. Você já é dotado de conhecimento, né, por ser um ser humano. Agora basta, né, tomar boas escolhas, ser realmente fiel às suas escolhas, e tudo só depende de você. Eu tô aqui com essa galera aqui se divertindo, né? E eu, quando fui CLTista, eu tomei a decisão, né, de mudar toda a história, de mudar todo o cenário. E apenas dependeu só de mim, né? Não dependeu de A e nem de B, nem de ciclano, nem de fulano. Se eu não tomasse a decisão, né, de mudar tudo isso, talvez eu estivesse até agora lá como operador de telemarketing, me frustrando, né, recebendo bronca de supervisor, recebendo bronca de gerente, porque eles só querem resultado, né? Eles não querem saber de problema lá, eles só querem saber de resultado. E se você não prestar um bom resultado, simplesmente, né, eles vão abrir lá a vaga de contrato e vai contratar outras pessoas para fazer entrevista e seguir a mesma manada, seguir isso tudo, né? Essa toda bagaçada aí que foi feito, né? Tô aqui agora nesse lugar, nessa praia, né? E é isso. Meu cabelo tá grande, não teve tempo ainda porque eu não quis, porque ando descansando muito, tô focado aqui no YouTube, tô estudando bastante, né? Tô gerando riqueza, mas futuramente, se Deus permitir, eu vou cortar meu cabelo. Eu boto o chapéu aqui e escondo, né? Tá tudo certo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!